comunicam através dos ossos. Aqui vêm crânios com diferentes formas, mas usamos também outros tipos de fósseis, outros ossos, outros indicadores, e é a partir destes vestígios que nós tentamos perceber como é que nós éramos, como é que eram os indivíduos das outras espécies que nos antecederam. Nós não queremos olhar para os ossos só porque sim. Nós queremos olhar para os ossos para perceber como é que eles se locomoviam. Andavam em quatro membros, andavam em 2 membros, a partir de quando é que aparece uma das características mais distintivas que nós temos, sermos bípedes, o que é que comiam, como é que eles se pareciam. Nós queremos basicamente perceber como é que aqueles seres eram enquanto seres vivos. Não é olhar para os ossos só por si, é perceber como é que eles eram, como é que eles se comportavam. Uma vez mais, nós olhamos para os ossos, mas antes disso, gostaria de vos enumerar algumas das características que nos distinguem a nós, hominíneos, e características que se foram desenvolvendo ao longo deste tempo, ao longo destes milhões de anos, e que nos distinguem dos outros primatas. Algumas dessas características são os factos de nós termos dentes que se tornaram mais pequenos, os vários dentes que nós temos, sejam premolares, sejam molares, não só mudaram de tamanho, como também mudaram de geometria, mas também mudou também o tamanho proporcional dos diferentes tecidos que nós temos nos dentes. Os nossos dentes, aquilo que nós vemos quando nos rimos uns para os outros, é aquela camada branca, é o esmalte, mas nós temos mais tecidos nos dentes. Temos esmalte, temos dentina, temos cimento, e o tamanho proporcional desses tecidos mudou. O nosso esmalte tornou-se mais espesso. E isso vê-se, por exemplo, aqui nesta imagem, que basicamente diz que o nosso esmalte é mais espesso do que nas outras espécies. E a par destas alterações no tamanho e na geometria dos dentes, houve alterações naturais consequentes na forma da nossa arcada dentária. E da mesma forma que isso acontece, depois há alterações no nosso perfil facial. A nossa face torna-se mais pequena, torna-se menos projetada, menos saída, portanto, mais vertical, mais ortogonal, como se costuma dizer nestes contextos. Para além destas características que mudaram ao longo destes 7 milhões de anos, uma das coisas que eu já vos disse há pouco, que mais nos distingue é o facto de andarmos sobre 2 pernas, sobre 2 pés, sobre 2 membros, e não sobre 4. Nós somos bípedes. Chimpanzés e gorilas também conseguem andar sobre 2 pernas, sobre 2 membros, mas não o fazem obrigatoriamente, fazem-no ocasionalmente. Nós não, nós andamos sobre 2 pernas e ocasionalmente podemos andar sobre 4, mas isso não é o normal. O normal é andarmos sobre os nossos 2 pés. Isso é uma das características que mais nos distingue, ou é aquela característica que alguns investigadores dizem que é a mais distintiva dos hominídeos. O facto de termos desenvolvido o bipedismo numa fase inicial da nossa linhagem evolutiva. Como é que nós vemos que somos bípedes? E como é que nós vemos quando é que o bipedismo emergiu? Olhamos para vários indicadores. Um deles é, por exemplo, isto que vocês têm aqui. Vocês podem pensar, mas o que é esta imagem castanha que aqui está? Isto aqui são pegadas que têm 3,6 milhões de anos. 3 milhões e 600 mil anos aproximadamente, que são atribuídas a uma espécie que é chamada de Australopithecus afarensis. E como é que nós, olhando para aqui, percebemos que muito provavelmente eles já eram bípedes? Bem, para já porque temos 2 pés, não temos 4 membros marcados neste tufo vulcânico que depois se consolidou. E depois podemos olhar para a forma como as pegadas são impressas neste tufo. E comparando a forma destas pegadas com a forma das pegadas que nós próprios deixamos, percebemos que estes pés já eram parecidos, já eram mais semelhantes aos nossos. É claro que há outros ainda mais semelhantes, não é? Mas aqui já havia algumas semelhanças que indiciam que já haveria uma forma de bipedismo há 3,6 milhões de anos, impressa neste tufo vulcânico. Mas outra coisa, quando nós olhamos, é para os ossos propriamente ditos, não é? Estão aqui. E quando nós tentamos analisar o bipedismo e perceber as alterações na forma do nosso esqueleto que giram para que
que nós possamos andar sobre dois membros, vemos que há diferenças desde a cabeça até aos pés, literalmente. Temos no crânio a posição de uma estrutura que se chama o foramen magnum, na base do crânio, a curvatura da coluna vertebral alterou-se, tornou-se mais curvilínea e não tão direita, lá, entre aspas. A forma dos coxais mudou, daquilo que nós somos relativamente àquilo que outros primatas, como por exemplo os chimpanzés ou os gorilas são. A forma dos ossos das pernas também mudou, e o arco do nosso pé também se tornou mais acentuado e menos plano para que nós pudéssemos usar o pé como uma plataforma de propulsão que nos permite andar sobre duas pernas. Uma vez mais, olhamos para os ossos e para a forma dos ossos. O que é que mais nos distingue a nós, hominíneos, relativamente a outros primatas, mesmo àqueles que são mais próximos de nós, como os chimpanzés, os bonobos, os gorilas? Outra coisa que nos distingue é o facto de nós termos cérebros extremamente grandes. Os primatas, na generalidade, já têm cérebros grandes, no contexto dos mamíferos, mas nós temos cérebros ainda maiores. E vocês veem isso aqui nesta linha vertical. Aqui tem a linha que liga os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas, e aqui tem a linha que nos liga a nós, hominíneos. Tem as espécies de hominíneos e a última que aqui está representada é a nossa, a Homo sapiens. E veem que esta linha está vertical. Isto quer dizer que nós temos cérebros muito grandes proporcionalmente ao tamanho do corpo. Portanto, temos cérebros muito, muito grandes. Mas a questão é, ok, eu estou aqui a enumerar uma série de características que nos distinguem, que nós percebemos no contexto do estudo da evolução humana, e vocês podem interrogar-se, ok, mas como é que ele sabe estas coisas? Mas como é que os investigadores chegam a estas conclusões? E a resposta é, olhamos, como eu já disse algumas vezes durante esta comunicação, olhamos para a forma dos ossos. Não só para a forma dos ossos, mostrei-vos pegadas, como há outros indicadores, mas uma das coisas que é mais utilizada e mais importante é a forma dos ossos. Quais é que são as diferenças entre estes crânios que têm aproximadamente 1,8 milhões de anos, que são normalmente chamados de Homo erectus, relativamente a outros crânios de outras espécies, de outros indivíduos também dessa mesma espécie de Homo erectus, ou outras mais. Isso é algo que nos diz como é que nós evoluímos e quando é que emergiram as nossas características. E então, nós usamos a forma dos crânios. Mas como é que analisamos a forma dos crânios? Tradicionalmente usavam-se métodos mais convencionais, como craveiras, fitas métricas, compassos, dispositivos para medir ângulos, uma série de dispositivos mais comuns. Atualmente é tudo muito digital. Nós usamos modelos digitais baseados que representam os espécimes físicos verdadeiros. E depois corremos uma série de análises, realizamos uma série de análises muito mais minuciosas do que aquilo que conseguiríamos se usássemos apenas de espécimes físicos. Portanto, a digitalização está na base da análise na antropologia, na paleoantropologia atualmente, ou pelo menos nos ramos que estudam a evolução morfológica. Existem outros ramos de investigação, como a genética, proteínas, existem várias coisas que podem ser utilizadas. No caso da morfologia, utilizamos digitalizações dos ossos propriamente ditos e depois fazemos as análises mais minuciosas, mais complexas. Como é que digitalizamos? Há várias maneiras de digitalizar. Podemos digitalizar com TAC, tomografia axial computadorizada. Espero que vocês não tenham feito nenhuma ainda, porque é sinal que não precisaram. Mas isto é uma máquina que está nos hospitais e basicamente permite-nos ver o interior dos nossos próprios corpos. E neste caso permite-nos ver tanto o exterior quanto o interior dos ossos que nós queremos analisar. Portanto, é uma ferramenta poderosíssima para ver a evolução morfológica da superfície e do interior das estruturas que nós queremos analisar. Mas, para isso temos que levar os espécimes a um sítio onde haja um tomógrafo. Nós não podemos levar um tomógrafo dentro de uma mochila e levá-lo ao museu. Temos que levar os ossos ao tomógrafo. Isso nem sempre é possível, portanto, muitas vezes aquilo que se utiliza é a digitalização de superfície. Tem a desvantagem de não nos permitir ver o interior dos ossos, mas tem a grande vantagem de ser portátil.
muito rápido e ter resoluções muito boas. É aquilo que vocês veem aqui. Aqui está uma digitalização de uma mandíbula que estava no museu. Não pude levar a mandíbula a um sítio onde fizessem tomografias. Portanto, veio o digitalizador de superfície ao museu e lá realizei a digitalização. E é aqui que começa todo o processo de aquisição de dados que depois permite fazer a análise subsequente, a análise morfológica propriamente dita. E era aquilo que eu gostaria de vos mostrar de seguida, é como é que fazemos efetivamente a aquisição digital do objeto, no meu caso, dos ossos humanos, no meu caso de mandíbulas, ou de crânios, ou de qualquer outro osso que eu queira analisar. E se tiverem mais um bocadinho de paciência, eu mostro-vos como é que isto é feito. Posso começar com essa parte? Pronto. Isto aqui basicamente o software que nós utilizamos para fazer a digitalização. Criamos um determinado projeto. Aqui, assim, neste caso, vamos digitalizar um modelo ou uma réplica de uma mandíbula de Neandertal, chama-se La Ferraci. Isto é uma mandíbula que terá entre 70 a 50 mil anos, aproximadamente, e para nós é muito importante perceber como é que esta mandíbula, quais são as características desta mandíbula, comparativamente a outras mandíbulas, seja de Neandertal, seja de nós, humanos anatomicamente modernos, seja do que for. Portanto, antes de mais, fazer a aquisição. Fazer a aquisição é isto que vocês estão aqui a ver. Isto permite uma série de configurações. Mas já pronto. Carregamos no play e vocês veem que o scanner, isto é um scanner de luz estruturado, portanto, ele projeta luz com uma espécie de códigos de barras que vão varrendo o espécime. Esses códigos de barras são deformados de acordo com a topografia, com a geometria do objeto, com a forma do objeto, e através de cálculo trigonométrico, o digitalizador e o software conseguem perceber a localização dos vários pontos que são adquiridos durante o processo de digitalização. Ficamos com uma nuvem de pontos que representa a topografia do objeto. Este processo pode ser mais ou menos lento de acordo com a minúcia que nós quisermos. Mais detalhado, ou se o objeto, ou o espécime for mais complexo, então é mais moroso. Se for mais simples, então é mais rápido, mas normalmente não é um processo muito demorado. Deixem-me aqui alterar uma configuração para isto ficar um bocadinho mais rápido. E pronto, e vocês têm estado a ver que, à medida que as projeções são feitas, vai sendo adquirido o objeto. Veem também aqui que há muito que nós não queremos manter, portanto apagamos aquilo que não queremos manter e subsiste aquilo que nos interessa da mandíbula propriamente dita. Mas isto, como eu vos dizia, apenas digitaliza a superfície. Portanto, ele digitaliza aquilo que vê. O que não está visível precisa de ser posto de forma visível. Mudamos a posição do objeto e continuamos o processo de digitalização. E ele faz o mesmo processo de aquisição de pontos, projeta a luz, mais uma vez, projeta as tais barras que se vão movendo e que proporciona a estrutura do objeto e, basicamente, mais uma vez, ele, neste caso, para 8 vezes numa rotação de 360 graus, porque foi o número de vezes que eu lhe disse para parar. Se eu quiser dizer para ele parar 50, 100, 160, ele parará essas vezes, de acordo com a complexidade do objeto. E repete o processo, como eu estava a dizer. Portanto, vai fazendo as aquisições e cada uma delas tem que ser alinhada. Ela alinha de acordo com aquelas referências que estão ali na mesa. E depois, no final, ficamos com a tal nuvem de pontos que eu vos disse, que permite gerar a superfície propriamente dita.
Vocês podem estar a pensar porque é que eu estou a dizer nuvem de pontos, mas eu já vos vou mostrar de seguida porque é que estou a dizer nuvem de pontos. E depois como é que esses pontos, como é que essa nuvem é utilizada para depois gerar as superfícies propriamente ditas. Ele acabou de adquirir esta perspectiva do objeto, apagamos aquilo que não nos interessa, que são estas coisinhas que aqui estão, mantemos exclusivamente os pontos daquilo que nos interessa, da mandíbula, pronto, está. Pegamos neste iconezinho. E está. Pronto, eu dizia-vos 90 pontos. Aqui, a esta distância, isto parece ser o objeto já propriamente dito. Na verdade, ainda não é. Na verdade, isto é apenas o conjunto de pontos que foram adquiridos e vocês agora começam a vê-los aqui. Muitos, muitos pontinhos. Portanto, temos esta nuvem de pontos que depois é utilizada para gerar a superfície propriamente dita. Se isto fosse uma aquisição para fazer análises subsequentes, eu fazia mais aquisições. Vocês veem aqui pedacinhos, portanto, tornava mais minuciosa. Mas como é apenas para vos mostrar, vamos gerar a superfície a partir daqui. Portanto, basicamente agora, aquilo que vai acontecer é, o programa vai ligar os vários pontos que vocês viram entre si, vai costurar, vai gerar polígonos a partir dos pontos que foram adquiridos e gera a superfície propriamente dita. Aqui este é um processo que demora um bocadinho mais, uns minutinhos, mas basicamente também a rapidez varia de acordo com a complexidade do modelo que nós queremos gerar, não é preciso um modelo muito complicado, portanto eu pus mais simples. E depois este está terminado. Temos o espécime que nos permite fazer a comparação com outros. Mais uma vez, no nosso caso, na paleoantropologia, estamos interessados em ver a forma como as características que nós temos emergem, quando é que emergem, se são específicas a um grupo, se são mais parecidas entre vários grupos, o que quer que seja, mas na verdade este processo é aplicável não apenas a ossos humanos, é aplicável a tudo aquilo que nós quisermos analisar, não apenas a ossos também. Podemos comparar formas diferentes de outro tipo de espécies, não é preciso ser apenas ossos. No meu caso, pronto, mais uma vez, reiterando aquilo que vos disse, uma das perguntas que mais me fascina é perceber como é que nós chegamos àquilo que nós somos atualmente, portanto, foco nos ossos humanos e nos homínidos. Pronto, aqui temos o resultado da digitalização, esta não é uma muito complexa porque é apenas para demonstração, e vocês veem que passamos do objeto físico, desta mandíbula que vocês veem aí, e ela deixou de estar, aliás, ela continua a estar ali, mas também passa a estar em contexto digital. Passamos a ter uma representação digital. Depois de termos isso, podemos fazer uma série de outras análises subsequentes. Este software permite-nos tirar medidas, distância entre pontos, mas depois permite-nos fazer outras coisas mais complexas. Podemos tirar coordenadas tridimensionais e depois comparar as configurações das coordenadas entre espécimes. Pronto, este era o primeiro passo que eu gostaria de mostrar e que está na base do tipo de análise que nós fazemos atualmente em paleoantropologia. Pronto, olha, se tiverem algumas questões, estão à vontade, disponham, digam à vontade. Obrigada, Ricardo. Eu tenho imensas questões. Primeiro, o software, o Shining 3D, é gratuito, é pago? Como é? O software próprio. Tá? O software é específico ao digitalizador. Portanto, com a compra do digitalizador, vem este software. Existem depois outros softwares para visualização e análise de superfícies ou tomografias de TACs que são gratuitos. Alguns são pagos, alguns são gratuitos.
e cada um tem as suas especificidades. Este especificamente vem conjuntamente com o scanner, com o digitalizador. Obrigado. E eu talvez perdi a parte do passo, como é que, quando trocas a posição da mandíbula, como é que o programa sabe que junta aqueles pontos ali? Tem já algum ponto de controlo? Como é que essa parte é feita? Posso? Pronto. Há duas maneiras. A resposta simples é: ele é esperto. A resposta simples é: ele é esperto. Ele reconhece características na geometria do objeto que permite que ele alinhe o objeto, a primeira fase da digitalização com a segunda fase da digitalização. Mas às vezes isso nem sempre acontece. Se eu for digitalizar no meu telemóvel, vai ser muito mais difícil. Porque não há características geométricas que sejam suficientemente distintivas para o software reconhecer. Então, é um alinhamento manual. E dizemos ao software: eu quero que tu alinhes este ponto desta parte da digitalização e este ponto, e este ponto, e este ponto com este ponto, e este ponto, e este ponto, e este ponto. E aí ele faz o alinhamento baseado na informação que nós próprios lhe proporcionamos. Quando o objeto tem características geométricas suficientemente distintivas, ele é mesmo muito esperto. Quanto mais complicado, mais facilmente ele consegue registrar e fazer o processo por ele próprio. Ok. Sim. Quanto mais complexo é o objeto, mais morosa é a aquisição, porque, por exemplo, podem haver, por exemplo, nesta mandíbula, pode haver pontos que eu consigo ver se mover o objeto aqui assim entre as raízes, por exemplo. Se eu quiser um detalhe muito grande nas raízes, se eu quiser um detalhe muito grande nas superfícies mesiais ou que estão no meio das raízes, se calhar vou ter que dizer ao software para, em vez de parar apenas 8 vezes ou de rodar X graus e de rodar isto, se calhar vou-lhe dizer: olha, roda só este bocadinho, que é para depois conseguires ver aquilo que está ali, e depois mais um bocadinho, e depois mais um bocadinho. Se eu não tiver essa necessidade e o objeto for mais simples, então, em vez de lhe dizer roda 5 graus, ou o que quer que seja, digo-lhe roda 45. Portanto, para o alinhamento é mais fácil ter objetos mais complexos, porque ele consegue reconhecer características. Para a aquisição, quanto mais complexo é o objeto, mais moroso é a E a minha outra questão era de tamanho. Qual é que é o mais pequenino que conseguiríamos, por exemplo, digitalizar? E o máximo? O máximo. O digitalizador é muito versátil, permite fazer aquisições assim fixas, também permite fazer aquisições manuais. Basicamente, em vez de ter este modo fixo, eu tenho o digitalizador e utilizo assim. Ele projeta a luz e eu digitalizo. Portanto, não fico restrito a objetos apenas pequenos. Portanto, permite fazer esses dois modos de digitalização, tanto fixo quanto manual. No manual temos mais versatilidade e permite-nos digitalizar objetos de maior dimensão. Quão pequenos? Isso depende do tipo de análise que nós queremos fazer. Por exemplo, eu no meu caso penso em analisar a forma das respostas dos dentes. Isto digitaliza dentes, vocês atenção, que esta superfície não foi o modo de gerar a superfície, não foi o mais detalhado. Portanto, eu consigo ter mais resolução do que esta, com base na digitalização que fizemos agora. Mas pronto, vocês veem que nós os dentes, começamos a ver os triângulos aqui, com uma digitalização mais minuciosa, com o tipo de análise que me interessa fazer, que é muito detalhada, de quase micromorfologia nos dentes, isto não chega. Portanto, a resposta depende da pergunta. Se a pergunta for algo muito minucioso, então precisamos de utilizar
scanners de superfície de maior resolução, há scanners de superfície intraorais que os dentistas utilizam para a ortodontia. Há outros scanners utilizados para outros efeitos que têm mais resolução. Alternativamente, aquilo que se pode fazer é usar microtomografia axial computurizada, microTAC, cuja resolução é altíssima. Nós já fizemos microTAC de alguns dentes e, para terem uma noção, a resolução pode ir até 6, 7 microns, e são 7 milésimas de milímetro por cada quadradinho. Portanto, depois aquilo adquire, e um dente fica com essa resolução, um dentinho fica com uma resolução que o tamanho digital é de 30 gigabytes. Portanto, tudo depende da pergunta que nós fizermos. E tudo depende da pergunta. Este método de investigação é utilizável em inúmeras áreas, não só na arqueologia. Sim, sim, sem dúvida. Eu, no meu caso, utilizo isto em arqueologia, em antropologia, na análise de ossos humanos. Temos colegas que utilizam este mesmo digitalizador e estas mesmas técnicas, e uma em particular, para analisar a forma de instrumentos líticos. Portanto, ferramentas de pedra que eram utilizadas no passado, portanto, podem ser digitalizadas e podem ser analisadas com estes mesmos métodos, ferramentas líticas. Isto é utilizado, por exemplo, eu tenho um colega, um entomólogo, que utiliza estes métodos para analisar a forma de insetos, como evolui e como existem diferenças entre insetos de diferentes ambientes, que estão da mesma espécie, mas que estão em diferentes ambientes, e qual é que é o impacto que isso tem depois sobre a forma, seja do que for. Eu posso usar isto para comparar a forma de mesas, de cadeiras, do que quiser. Portanto, sem dúvida, isto é um método que permite comparar, basicamente. No meu caso, ossos, no meu caso, hominíneos, mas é aquilo que se lembrarem. E certamente que haverá alguém que terá uma ideia interessante para comparar coisas que ainda não foram comparadas. Acho que aqui também fica um desafio para o público, de nos contactarem com alguma pergunta de que se possa utilizar este tipo de equipamento. Agora, de questões, acho que não há mais nenhuma. Quero agradecer ao Ricardo e ao Ricardo por nos ter recebido aqui nas instalações e pela investigação que têm criado. Muito obrigado, Sónia, e foi um prazer estar convosco. Pronto. Está por encerrar esta sessão. Muito obrigada e até.